Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós teremos o nosso estudo guiado, onde estamos quase chegando ao fim do trimestre e estamos estudando o livro de Salmos. Esse livro que tem se revelado para cada um de nós uma verdadeira bênção. Se você é novo por aqui, eu convido você a ver a playlist desse estudo tão maravilhoso. Ali você vai ter um conhecimento aprofundado desse livro que foi preservado por Deus para cada um de nós. Você sabe, antes de meditarmos no estudo de hoje, antes de conhecermos qual será o tema, eu convido você a fechar seus olhos para orar junto comigo. Vamos orar então? Senhor Deus, que estás nos céus, obrigado por mais uma vez nós termos a oportunidade de meditar na Tua Palavra, de estudar esse livro tão especial, o livro de Salmos. E nessa ocasião, o Teu Santo Bom Espírito nos instrua, nos ensine a Palavra e nos lembre aquilo que já foi aprendido no passado. Perdoa os nossos pecados, dá-nos a Tua santa paz e presença, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema do nosso estudo guiado de hoje é Orem pela paz de Jerusalém. O salmo para nossa reflexão, nosso estudo hoje, ele é o Salmo 122. É um salmo com poucos versos e nós vamos ler junto para assim nós depois refletirmos em alguns pontos importantes para nós. Bom, vamos ler. Salmos 122, do 1 ao 5, diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Eu separei alguns pontos para nós refletirmos com base nesses primeiros versos que lemos. E o primeiro ponto é: com alegria, os fiéis se juntavam 3 vezes durante o ano para comemorar a bondade de Deus para com eles no passado e no presente. Havia ali em Israel algumas festas durante o ano. E algumas festas, elas acabavam juntando as tribos na cidade de Jerusalém. Nem todas as festas o povo podia vir, porque tornaria caro, tornaria custoso. E ali havia algumas festas principais, como por exemplo as festas das cabanas, que é dos tabernáculos, a Páscoa, a festa da expiação, ou seja, em alguns momentos festivos, as tribos de Israel se reuniam em Jerusalém. E um dos propósitos dessa ida era para render graças a Deus, louvar a Ele, se alegrar, festejar de fato. Pelo que, Davi? Pelas bênçãos, por tudo aquilo que Deus fez. Ali eles remetiam à mente a lembrança do que Deus tinha feito no passado e também do que Deus estava fazendo no presente. Eu fico imaginando, deveria ser uma ocasião maravilhosa para se estar. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: o testemunho de Israel se refere ao santuário chamado de o Tabernáculo do Testemunho e continha a Arca do Testemunho, ou seja, um dos motivos deles irem para Jerusalém. Por que ir para Jerusalém? Porque que Jerusalém era o local escolhido para esse encontro, porque lá se encontrava a casa de Deus. E na casa de Deus havia a arca, ali as tábuas do testemunho, haviam ali os registros da palavra de Deus. O outro motivo é os tronos estabelecidos para a justiça retratam o sistema judicial em Jerusalém. Há algumas pessoas que tinham algumas demandas judiciais aproveitavam desses encontros para poder resolver, né? Ali era onde ficava a morada do rei e o rei atuava como juiz do povo. Eles aproveitavam esses momentos de festividades e encontros para poder também resolver as suas causas judiciais. E isso é algo muito importante dentro do contexto de Jerusalém. Até separei um ponto que diz assim, ó: a fidelidade a Deus e a administração da justiça às pessoas deviam sempre andar juntas. Deus, ele não é um Deus que apenas pede ou que requer
por meio do amor, claro, a adoração a Ele. Ele também é um Deus atencioso à causa humana. É tanto que em vários momentos ele sempre orientava o seu povo dizendo: olhem a causa do desfavorecido, olhe a causa das viúvas, a causa dos órfãos, a causa dos estrangeiros. Não deixem de prestar atenção nas pessoas desfavorecidas. Prestem atenção, hajam com justiça. Por quê? Porque era um dos pilares do povo de Deus, justiça. Em detrimento às outras nações que demonstravam ser nações injustas, o povo de Deus deveria agir diferente. O outro contexto que nós vamos meditar também se encontra no Salmo 122. Também, como são poucos versos, eu vou ler junto com vocês. Salmo 122, do verso 6 ao 9, que diz assim: Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidades nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Olha que texto maravilhoso. Orai por Jerusalém. Paz em Jerusalém. Eu separei aqui alguns pontos e o primeiro ponto diz assim, ó: Jerusalém só poderia ser a cidade da paz se existisse paz entre Deus e seu povo e entre os próprios filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Como uma cidade poderia ser reconhecida como a cidade da paz se o povo não está em paz com o seu Deus, se o povo não está em paz uns com os outros? Seria impossível. Por isso, o apelo da oração nesse salmo é para que, primeiro, as pessoas estivessem bem com Deus. Um dos motivos delas irem para lá também era pedir perdão dos seus pecados, oferecer seus sacrifícios, voltar a ficar em paz com Deus. E ali, estando em paz com Deus, eles poderiam também estar em paz uns com os outros. A união é algo muito importante dentro do povo de Deus. Um outro ponto que eu destaquei aqui foi o seguinte: assim, a oração pela paz de Jerusalém transmitia um apelo ao povo para que vivessem em paz com Deus e uns com os outros. Esse era o apelo da oração expressa no Salmo 122. E por último, o último ponto bastante interessante para o nosso encerramento do estudo guiado foi o seguinte: o Salmo 122, esse contexto que a gente leu, nos ensina que a oração pelo bem-estar da comunidade de fé deve ser um assunto principal das orações dos filhos de Deus, pois somente um povo forte e unido pode proclamar as boas novas da paz e salvação de Deus ao mundo. Será que em nossos momentos de oração a gente lembra de pedir paz no nosso meio, entre as pessoas que estão ao nosso redor? Eu confesso que o salmo de hoje me abriu esse start, porque há de convir, e você deve concordar comigo, que não é muito natural em nossas orações a gente pedir paz, principalmente para o nosso contexto, porque a gente vive num contexto de aparente paz, onde não há conflitos, grandes conflitos, e talvez eu e você precisamos lembrar em nossos momentos de orações por essa paz, para que o nosso corpo humano, né, assim eu digo, a nossa comunidade de fé, para que ela seja de fato um poder efetivo na pregação do Evangelho, na propagação da paz, é preciso que a gente esteja de fato unidos a um ponto em que a nossa mente seja direcionada para um único esforço. Se a gente estiver dividido, não tem como a gente cumprir a missão de Deus, a obra de Deus. Por isso, o salmo de hoje, o nosso estudo guiado de hoje, eu creio que o ponto máximo de reflexão é que nós possamos orar, não somente para estar em paz com Deus, mas também para estar em paz uns com os outros. Pois assim, além de darmos bom testemunho, também seremos efetivos naquilo que o Senhor requer que a gente desempenhe nos últimos dias da história desse mundo. Chegamos ao fim
do nosso estudo guiado, da nossa lição. Papai do céu te abençoe, te proteja de todo mal e traga você aqui novamente amanhã. Para mais uma vez nós temos esse encontro, esse momento com Deus de estudo na palavra, de conhecimento sobre o livro de Salmos. Até a próxima e tchau, tchau.